Muito bem, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Está começando mais um Cafezinho Podcast. Hoje, nosso 26º episódio, com o apoio de Café Ananias, café em pó, em grãos e também em cápsulas. Café Ananias, www.cafeananias.com.br. Também a força de Ponto do Pastel, o melhor pastel de massa caseira da cidade, é no Ponto do Pastel, 51999-493848. Ponto do Pastel está na Travessa 7 de Setembro, número 67, no centro de Sapiranga, bem em frente à Casa da Pizza. E também Dom Zé Alimentos. Dom Zé Alimentos, no Instagram é @DomZéAlimentos, telefone é o 51-999-460463. Também o 3559-4359. Para você que está no YouTube, aproveita, já pode deixar aí o like, se inscreva no canal e também ativa o sininho para receber todas as notificações. Para você que está chegando no Facebook, também consegue compartilhar este episódio para alcançar mais pessoas aí e levar a nossa conversa de hoje para mais pessoas. Pode curtir, comentar e também para quem está no Facebook quiser ir para o YouTube, lá a gente consegue ler os comentários também ao vivo. Muito bem, hoje quinta-feira, estamos recebendo ela, que é uma idealista, que é uma mentora, que ela é empresária, ela é empreendedora, ela é um monte de coisa, e hoje a gente vai descobrir um pouquinho mais da história dela, da Jane Hange. Acho que é Hange. Me corrige. Pode ser Hange, pode ser rugido, pode ser Hung. Seja bem-vinda, Jane. Muito obrigada. É um prazer estar aqui contigo, Júnior, aqui no Cafezinho Podcast, pessoal da Revista Ilumina e toda a equipe. Eu estou muito feliz de estar aqui na cidade, compartilhando um pouquinho da minha vida, da minha história com vocês. Ah, que legal. Eu que agradeço por ter aceito o nosso convite. Hoje vamos dialogar, então falar um pouquinho mais sobre a Jane, para falar um pouquinho mais sobre o teu trabalho, falar um pouquinho aí desse Shark Tank, essa história aí. Andei dando os spoilers ali nos meus amigos, pelo WhatsApp. Quero descobrir tudo. Tá bom. Para vocês terem ideia, pessoal, elas vieram de uma cidade, elas chegaram aqui com um casaco. Para vocês terem ideia, elas vieram com um casaquinho. Nós estamos na cidade de Sapiranga, ou seja, hoje fez um calorzinho, né? Ou seja, quente, e elas vieram com um casaco. Lá em cima tá frio. Vieram da Serra Gaúcha. Da Serra Gaúcha, cidade de Gramado, micro-região Gramado Canela. É uma cidade linda que está toda enfeitada já para o Natal, esperando os turistas, né, de braços abertos. Está muito bonito e tava friozinho lá. Tava friozinho. Tava bem fresquinho. E aí a gente, né, imaginou que aqui também estaria que estaria também mais ou menos, mas não. Não, a primeira coisa que a gente fez, vamos beber alguma coisa gelada. E agora tá tomando... E agora o café, né? O café. O café que, nossa, e tá maravilhoso a proposta. Gostou? Amei, tá maravilhoso. Café Ananias. Café Ananias, pessoal. Mandaram bem. Origem controlada. Perfeito, maravilhoso. Como é que tu toma teu café? Com açúcar, sem açúcar, adoçante? Sem açúcar. Sem açúcar. Sem açúcar. Café tem que ser sem açúcar. É isso aí, exato. Para você poder apreciar os aromas, o paladar, né? Sentir realmente o blend do café tem que ser assim. Tu entende um pouquinho aí de café, hein? Eu entendo, um pouquinho. Tem um certificado de barista aí, ó. Daí dá para entender um pouquinho. Show. Só. Bom, se tu tá dizendo isso, é porque realmente... Não, vale a pena. Tem validade. Vale a pena, gente, vale a pena. Muito bem. Para você que está, então, nos acompanhando, a gente já fez uma breve introdução. Aproveita aí, se inscreva no canal, se inscreva aí no YouTube, né? Ou seja, no Cafezinho Podcast. E, Jenny, me conta,
Vou entrar, como se diz, como tu tem o hábito de falar. Não sei se é o hábito, mas é entrar de voadora mesmo. É entrar, tipo, rasgando. Já quero. Não sei se tu quer contar sobre o Shark Tank. Ou primeiro, vamos deixar o Shark Tank, acho que um pouquinho mais adiante. Né? Para quem não sabe, o que é o Shark Tank? Dá um breve resumo. Sim, o Shark Tank Brasil é um programa que é transmitido na televisão, onde vários tubarões, ou seja, são aqueles grandes players do mercado, eles visualizam novas propostas de empreendedores que chegam lá e aí eles vão sócios, como investidores, anjo, naquelas propostas. Então, as pessoas elas têm que chegar muito bem preparadas para realizar aquele pitch de vendas e conseguir, então, o investimento desses empreendedores, né? E é muito legal. Vale muito a pena ver. Quem não assistiu direto, tem muita coisa rolando no YouTube. E os tubarões que estão lá, são vários deles, vários nomes, grandes nomes no mercado aí, que cada um ensina o empreendedorismo com a sua visão experiencial. E isso não tem nada igual. Show, Vale a pena show. procurar. Quero saber como é que surgiu o teu trabalho, o que que tu faz? Eu sei o que que tu faz. Quer dizer, uma boa parte, né, do teu trabalho eu conheço, mas eu queria que tu explicasse um pouquinho como é que surgiu essa vontade, essa garra, essa determinação de realmente fazer com que outras pessoas consigam também realizar os seus sonhos, né? E como é que tu tá realizando os teus sonhos? Obrigada, obrigada. Bom, eu adoro falar dessa história porque realmente é o que me motiva todos os dias. É o que eu gosto de dizer, né? A gente conquista os nossos ideais todos os dias. Todos os dias começa do zero. Quem quer conquistar alguma coisa mesmo tem que começar do zero todos os dias. E o que é o começar do zero? É as novas experiências, as coisas que vão acontecendo. Um pouquinho da minha história, o porquê que eu comecei tudo isso foi quando a minha. Tem até uma fábula que diz, né? Empurre a tua vaquinha pelo penhasco. Foi quando a minha vaquinha foi empurrada pelo penhasco há 7 anos atrás. Eu trabalhava numa loja de móveis maravilhosa na cidade de Canela. Gerenciava ela já há 7 anos. E foi quando o proprietário quis mudar. Literalmente o negócio hoje ele é um grande investidor imobiliário na cidade. É o que a gente começa a dizer, né? Que é dono da metade da cidade Metade da já. cidade. Então ele fez muito bem essa mudança e ele decidiu, naquela época, fazer essa transição. E eu, não sabendo disso, tinha o sonho de um dia virar sócia dele, abrir um showroom em Jericoacoara. E minha vida estava toda planejada até que eu recebi a informação de que ele estaria desativando a loja. E que era para eu. Ele olhou nos meus olhos e ele disse: Jenny, você criou um monstro. Passou da hora de você abrir o teu próprio negócio e ensinar para as pessoas o que você fez aqui. E aí aquilo me deu Um estalo. um estalo, ao mesmo tempo que foi um susto gigante, foi um estalo de tipo, oi. Como assim? Foram duas grandes visões. Numa primeira visão, mais realista e menos otimista, foi: eu passei 7 anos da minha vida gerenciando essa loja, de domingo a domingo, não vi meu filho crescer, e você termina com ela Como assim? sem me perguntar. E numa outra visão, que foi onde eu me agarrei, foi pensar que bom que terminou, porque senão eu estaria lá até hoje. Eu não teria vivido e visto outras oportunidades de vida, porque até então aquilo era a minha realidade. Quando isso aconteceu, eu determinei: ninguém nunca mais vai mandar nos meus horários, na minha vida, nas minhas férias, nas minhas folgas. Ninguém vai mais impedir ou dizer se eu posso ou não ficar com o meu filho o dia inteiro, se eu posso ou não sair para passear com as minhas amigas ou com meu marido. Quem vai decidir isso sou eu. E a partir disso eu determinei que eu vou conquistar todos os meus ideais. E conquistando os meus ideais, automaticamente as pessoas começaram a me perguntar: Jenny, como é que você faz isso? De onde você tira tanta coragem para fazer isso? Como assim você vai se reinventar de novo? O que está acontecendo? E aí eu comecei a observar isso, a observar as pessoas falando: como é que você tem coragem? Por que você não vai procurar um emprego? Isso há 7 anos atrás, né? Vai procurar um emprego, você tem um currículo tão maravilhoso, você vai conseguir fácil, né, uma gerência, uma ação, você vai conseguir fácil isso, né? E aí eu falei: não, gente, não é isso que eu quero. Eu quero fazer eu quero realizar eu quero saber o que é que eu tenho de tão diferente
E eu posso realmente fazer, só que eu não sabia o que que era. Eu não tinha caminhos, eu não tinha mapas disponíveis para mim, eu não sabia o que eu queria. Então foi testando. Então eu sabia muito bem fazer eventos, eu sabia muito comercializar produtos, eu sabia muito bem comercializar informações. E baseado nisso, eu comecei a ouvir o que as pessoas falavam ao meu respeito, a respeito do meu trabalho. E ouvindo as pessoas foi onde eu me atentei que elas queriam saber de onde eu tirava coragem todos os dias para me reinventar e inovar naquilo que eu estava fazendo. Coragem. Eu tenho muita coragem. Eu tenho muita coragem. Da onde vem essa coragem? Vem do meu foco e da minha determinação de fazer eu as minhas escolhas. Só que para que eu faça escolhas, né, importantes, para que eu consiga fazer as escolhas, eu tenho que ter o maior número de informações. Quanto mais informação eu tenho, mais base eu tenho também para poder escolher melhor, para poder decidir melhor. E aí eu vim vislumbrando isso. Então, fazendo consultoria de marketing, consultoria de gestão, e até que em 2017 eu entendi. De 2014 a 2017 eu fui pipocando. Eu fui fazendo um pouco de marketing aqui, eu fui fazendo decoração, sou formada em decoração, design de interiores, coaching, marketing, gestão de projetos, enfim, se eu colocar aqui toda a minha certificação, a gente vai longe. Mas eu fui buscando tudo isso justamente para entender o que é que gritava dentro do meu peito e que eu não conseguia ouvir isso, eu não conseguia entender o que é que gritava. Eu só sei que tinha uma coisa muito grande gritando. Quando eu entendi, foi numa consultoria que eu estava dando para a pessoa sobre marketing, eu entendi, não adianta eu ensinar marketing para ela se nem ela conhece o próprio negócio. E aí eu entendi que eu precisava entender da mentalidade e do comportamento humano. Genial. Então o jogo mudou. Porque aí, para salvar as empresas e conseguir colocar afinco a estratégia de marketing que eu tinha desenhado, eu precisava mudar a cabeça do gestor. Nenhuma estratégia de marketing vai funcionar se você não mudar a cabeça de quem manda. Não adianta. É a cabeça do dono, literalmente, é o olho do dono que organiza a boiada, que dizem, né? Ali eu entendi. Eu falei, poxa, então eu tenho que buscar mais conhecimento em cima disso. Então eu fiz vários cursos de autodesenvolvimento, eu precisava me autoliderar, eu ficar independente, me solidificar ainda mais para que eu pudesse não só falar para as pessoas, mas eu tenho que provar para elas um passo a passo de como isso é possível de ser feito. E aí que me deu o estalo. Cara, a minha coragem vem da vibração do meu coração. Eu gosto de fazer aquilo que me faz feliz. Aquilo que me faz feliz, eu vou atrás para aprender a fazer muito bem. E então o mundo me remunera com isso. E aí eu decidi chamar isso de conquista de ideais. E me auto-intitulei como a idealista. Eu sou capaz de captar todas as ideias que estão no mundo da consciência e realizá-las. Então não é o idealista, não é aquele que é só sonhador, só sonha e deixa na nuvem. Não. O idealista é aquele que consegue captar as ideias e realizá-las. E para isso a gente dá o nome de empreendedor. Um empreendedor é quem consegue olhar para uma ideia e fazer dela um grande negócio. E é isso que eu sou. Tu deu umas 10 voadoras. Pá! Realmente, chegou chegando. O pessoal estava me comentando sobre o áudio, tá? O teu microfone, por exemplo, talvez vai tapar aqui, ó, digamos, a nossa visão. Certo. Ó, que eu coloque mais para cima? Tenta erguer ele um pouquinho. Isso, deixa eu ver. E chega ele pertinho, vou ver. Aqui, melhorou, gente. Olha, uma voz de locutora. Então, peraí. Atenção, senhores passageiros. Isso, assim que funciona. Estamos no podcast Cafezinho. Eu Perfeito. prometo não assobiar tudo pra você. Curtiu agora, técnico? Curtiu? Aí, show, né? Aí. Pode me dar uns puxão, assim, de vez em quando. Tipo, dar uns cutucos, assim. Fala direito. Mas isso realmente ajuda para quem tá em casa, para quem tá ouvindo no Spotify. É que às vezes a gente vai falando assim... Sim, aí eu começo a gesticular, daqui a pouco eu dou uns tapas no microfone. Perfeito. Mas estava incrível. Eu tenho certeza que o pessoal acho que conseguiu ouvir. Claro, se esforçou talvez um pouquinho no início. Perdão, gente, eu posso contar tudo de novo. Eu adoro contar história. Não, mas eu tava conseguindo ouvir, eles falaram que estava um pouquinho baixo só. Tá, perdão, gente, desculpa, tá? Não, mas não tem como pedir.
Tem um biscoitinho aqui, Sim, eu já vi. que na verdade não é biscoitinho, é um merenguinho da Dom Zé, Ai, que delícia. com cobertura de chocolate, e é da Serra Gaúcha, esse chocolate. Dom Zé, muito bem, muito bem. Depois eu vou provar. Família, me diga. Irmãos, pai, mãe, filhos. Eu sei que tem um filho. Sim, eu tenho um filho lindo chamado Kevin. Vai fazer 15. Isso, vai fazer 15 anos agora em fevereiro. 15 anos? Aham. Eu só tenho cara de boneca, gente. Eu já sou quarentona. 15 não diria que era 15 anos. 15 anos. O Kevin. O Kevin, exatamente. Ele que ama jogar, ele tá ali fazendo vários campeonatos. O que ele joga? No mundo de games, ele faz várias competições, games mesmo, né? É um gamer, então? É um gamer, é um gamer. E tem cabelos compridos e ouve várias, desde rock a rap, ele adora isso e tá lá em casa agora, torcendo por mim. Ah, que legal. Exatamente. Eu sou a mais velha de 3 irmãs. Né? Meu pai é falecido já quando eu tinha 5 anos. Então ele faleceu, a minha mãe mora em Canela, eu tenho uma irmã que mora em Gramado e a outra tá morando em Uruguaiana. Tem 2 irmãs. Isso, 2 irmãs mais novas. Mais novas. Isso, a Stephanie, que é a irmã do meio, e a Francine, que é mais nova, e juntas nós formamos as Trimãs. E como é que é o temperamento? Você é a mais elétrica ou tem alguém que ganha de ti? Olha, se juntar as 3, dá pra... Se juntar as 3... Dá curto-circuito na cidade. Tu acredita em horóscopo? Muito. Sério? Em signos, astrologia e signos. Em signos. Sim, qual que é o teu? Eu sou aquariana / pisciana, com ascendente em leão e lua em virgem. Tu entende mesmo, me gosta. Me gosta. Aquariana. Aquariana, exatamente. O aquariano por si só já é um grande idealista, né? Tu é de janeiro ou fevereiro? Eu sou do dia 17 de fevereiro. 17 de fevereiro. 17 de fevereiro, exatamente. E eu tô com um pezinho ali em peixes, né? Então eu tenho muitas características piscianas também. Eu sou aquariana com características piscianas. E aí eu só fui entender essa questão de querer sempre estar no palco, né? Agora, nos 2 últimos anos, eu estudei muito meu lado sombra, autoconhecimento, né? Nós temos um grupo incrível lá em Canela, as minhas amigas terapeutas. Então, eu pude me aprofundar bastante nisso e vale a pena. E faz parte do autoconhecimento, né? Eu mesma, em setembro do ano passado, eu vivendo totalmente aquariana louca, né? Vamos fazer. E em setembro do ano passado, eu decidi, por N motivos que aconteceram, eu falei, cara, eu vou ficar 3 meses me estudando. Cada vez mais. Eu quero descobrir alguma coisa que eu não vi ainda. Legal. E eu tenho uma amiga chamada Thaís, que a primeira vez que a gente se conheceu, que a gente se viu, ela falou assim, eu vejo a sombra das pessoas. Uau. E eu adoro isso. É a única coisa que eu não estudei ainda. Eu quero conhecer minhas sombras, o que é. E o que é estudar as sombras, né? É estudar tudo aquilo que tá, ou seja, que você não tá colocando luz. São coisas, características que pode tuas. estar atrapalhando. Não necessariamente atrapalhando, na verdade é que você realmente não conhece essas tuas potencialidades, né? E elas estão, é como você tem um documento importante que está guardado na gaveta, entendeu? Ele está guardado na gaveta, você não está vendo ele todos os dias. Então, o estudo do efeito sombra, o estudo, né, de você como a tua própria dualidade, né, aquilo que está em luz sempre, estudar o que está em sombra, você consegue trabalhar, então, você mesmo num campo total. E eu queria muito fazer isso. Então, juntou a Thaís, a Nini Reis com a grafologia, numerologia, a Tati Porte, enfim, tem uma série de terapeutas, a própria minha amiga Cris Reikiana, né, que é importante, não é só uma questão, quando a gente fala de autoconhecimento, principalmente, e todo empreendedor deve passar por isso. Tá? Terapia, psicologia, coaching, enfim, procurar se conhecer cada vez mais. E quando eu vi isso, eu falei, gente, existia uma outra Jenny dentro de mim, eu não sabia. Existia um tubarão, já fazendo um link. Existia ali um tubarão que estava sendo amarrado, literalmente, porque eu era muito num sentido, eu quero ser boazinha para todo mundo gostar de mim. É muito do aquariano, né? Muito comunidade, muito eu vou fazer pelos outros, eu quero que todo mundo se dê bem, mesmo que eu me ferre, mas eu quero que todo mundo se dê bem, aquela coisa toda. E o leão, o contraponto, né? É tipo, é
Eu por mim, eu sendo por mim, eu consigo ser pelos outros, tal. E eu tinha essa dificuldade. Eu era muito pelos outros. E nesse estudo de autoconhecimento, eu descobri que se eu fizer muito mais por mim, eu consigo fazer muito mais pelos outros. Exato. E aí, então, eu mudei a minha didática, eu mudei a minha forma de trabalho, eu vim num processo, né? Ao invés de fazer muito para todo mundo, eu vou fazer muito mais para esse grupo, e esse grupo vai multiplicar. E aí o primeiro a gente soma, depois multiplica. E eu comecei a fazer isso mais forte. Tanto que quem me acompanhava muito pelo Facebook notou uma certa ausência minha. Eu que era a garota, né? A garota do Face, lá em Gramado e Canela, né? Eu fui uma das primeiras a utilizar a plataforma, a ferramenta. Notou essa minha certa ausência, né, durante algum tempo. E foi justamente para que eu pudesse me entender muito mais. Estava reclusa ali para te entender. Exatamente. E nisso eu descobri outras ferramentas, eu descobri outras coisas de aprofundar o trabalho com os clientes. E aí, nesse sentido, a vibe, é questão de frequência, né? Eu estava numa frequência aqui, quando eu me conectei comigo, a minha frequência mudou. E aí outras pessoas começaram a aparecer, outras oportunidades começaram a aparecer, e eu fui aproveitando cada uma delas de uma forma mais profunda, e não tanto explosiva, não tanto colorida. Eu tenho uma questão de metáfora que eu faço muito assim, tipo, é muito colorido ou é preto e branco, né? E antes eu só estava no colorido, e a gente precisa desse equilíbrio. Então eu fui estudar programação, por exemplo, para você ter uma ideia. Como assim programação? Eu fui estudar programação, design de aplicativos, sabe? Eu fui para uma linha de conhecimento ao contrário do que eu fazia. Porque ele estuda bastante a lógica também, né? Exatamente. Então, essa é a questão das sombras, entendeu? Eu fui estudar quais eram as minhas outras capacidades que estavam guardadas na gaveta e que eu não estava vendo. E quando eu desembrulhei aquilo... eu tenho uma amiga, a Cris, ela falou, agora chega, você está trabalhando demais, vamos sair, você precisa sair. E não é que assim, eu estava me fascinando, porque eu sempre tenho uma frase que eu falo muito, que é, nenhum dado é dado para não ser utilizado. Eu sempre falo isso, e é fato. E quando a gente fala em dados, a gente fala de sinais do universo. A gente fala da gente estar conversando aqui, de alguma pergunta que você fizer, ou alguma coisa que a gente falar, vai me dar um estalo, que vai me remeter a um insight, que vai fazer uma conexão diferente. Ou seja, nada é por acaso. Nós estarmos aqui hoje não é por acaso, e isso é um dado. Quando que eu vou utilizar essa informação de novo? Essa informação, em algum momento, eu vou utilizar de novo. Informação. É verdade. Entende? Então, no momento que eu fui estudar programação, design de aplicativos, UX, né, centralização, formar a empresa inteira, a base do cliente, tudo mais, coisas que... Sim, eu estudava, mas desenhar um aplicativo, eu contrato alguém que só faz isso. Só que eu experimentei. E aí eu gostei. E aí opa, tem coisa aqui. O que é? Vou virar programadora? Não, não é isso. Mas hoje eu tenho como contratar um programador e falar, cara, esse código aqui tá, se você fizer assim, vai ser diferente. Mas o que isso tem a ver em você dar palestra e agora, tipo, antes da mídia, que é um próximo projeto que eu vou fazer, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que tudo está conectado e todos os dados podem ser utilizados, sim. O como e quando você vai descobrir quando você começar a planejar e colocar a mão na massa. É isso que você vai descobrir. Então, nossa, tem muita coisa aqui. Eu tô misturando universo com programação. Vocês entenderam o meu universo? Eu tô acompanhando. Espero que o pessoal também esteja acompanhando aí o raciocínio. Não é fácil acompanhar um raciocínio onde tem várias coisinhas ali que estão em circuito. Sim, tem bastante informação aí. Exatamente. Né? Eu questionei do horóscopo lá atrás por causa disso. Pela questão... Quando tu falou do autoconhecimento... se o horóscopo para ti tinha alguma ligação, sim, né? Se fazia sentido ou não. Porque tem muita gente que não leva, digamos, em consideração, não estuda, né? Não busca essas informações, né? Exatamente. E não estudam e não buscam, por quê? Porque logo que ele começou a ser popularizado nos jornais, a questão do horóscopo, dos signos,
Horóscopo do dia. O horóscopo do dia, etc. Ou seja, sim, existem fundamentos. Só que tem gente que fala, eu não acredito nessas coisas. Por quê? Porque ficou popularizado, ficou banalizado. O estudo profundo do teu horóscopo, do teu mapa astral, da astrologia, vale a pena sim. Tu tem que ir atrás e descobrir isso, porque isso também faz base depois, um link direto com a questão de arquétipos de Jung, arquétipos da consciência da humanidade. Então, tá tudo interligado, entende? Só que as pessoas falam, o horóscopo do dia. Você acredita nessas coisas? Cara, eu não acredito nessas coisas. Eu estudei astrologia para entender muito mais sobre mim do que necessariamente o que vai acontecer no meu dia hoje se eu ler no jornal. Entendeu? É que antes de ter uma opinião, tu precisa ter um embasamento. Por que tu também não acredita? Exato. Tu entende? Então, o que acontece? Tem muita cultura, tem muita informação poderosa e preciosa que está sendo traduzida, segundo a cultura, segundo a nossa educação, aquela coisa toda, de uma forma diferente. E aí fica na gaveta escondido. Então, quando você vai buscar, antes de você decidir se acredita ou não, se é sim ou não, se é certo ou se é errado, qual é a base disso? Isso é um dado. E nenhum dado é dado para não ser utilizado. Tudo que referir-se a você mesmo, procura com carinho. Não diz simplesmente que não, tipo, não vou fazer isso. Porque quando você diz que não, não é você que está falando. Quem está falando é uma crença que foi instalada na tua programação quando você nasceu. Da hora que você nasceu até os 7 anos, várias crenças foram instaladas ali. Como, por exemplo, o horóscopo é bobagem. Digamos que a tua mãe adorava olhar horóscopo, tá? E o teu pai falava, horóscopo é bobagem. Você pode ter, por amor, aceito a opinião do teu pai e consolidar essa opinião para sempre, sem nem ter perguntado para tua mãe o que era. Ou ao contrário, tu pode simplesmente amar e nem... Entendeu? Então, tipo assim, tudo que acontece na tua vida hoje, como pessoa ou como empreendedor, você pode ser, eu sou convicto disso. Quantas vezes eu escuto isso? Que a pessoa é convicta disso. Beleza. Você é convicto porque você se estudou, você testou, você validou? Ou você é convicto porque alguma pessoa fez e te falou? Ou devido a um acontecimento ou em si, um acontecimento, né? E aí, por exemplo, aí vem assim, você fez uma sociedade e foi roubado, tá? Digamos, a questão de empresários mesmo, né? Foi roubado. Nunca mais quero ser sócio. Não, cara, foi um fato. Um fato que aconteceu há X anos atrás, sei lá quando, e que não tá garantido que vai acontecer de novo, salvo se você continuar pensando nisso. E aí vem um movimento... gente, eu vou misturar de tudo. Eu tô vendo que eu tô misturando astrologia com neurolinguística. Não, temos que aproveitar tudo isso aí. Abre essa cachola aí. Tá bom. Eu vou falando, Vai gente. falando. Qualquer coisa aí, quem tá assistindo, fala assim, gente, pelo amor de Deus, traduz, tá? Qualquer coisa assim, pode comentar aí. Eu só sou de uma dúvida ali, se é até os 7 anos de idade que a gente tem essas crenças? Não, ao todo, qualquer experiência, eu vou explicar de uma forma lúdica, tá? Vamos dizer o seguinte, vamos supor que você... Sabe quando a gente compra um celular na loja? Novinho, tá? Quando você pega aquele celular novinho, ele já vem com alguns aplicativos instalados, certo? Então vamos considerar que você nasceu. Quando você nasceu, o teu cérebro é esse celular, tá? Vamos fazer uma analogia bem lúdica mesmo, tá? Para entender. Só para entender. Alguns aplicativos já estão instalados, como vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô, vontade de dormir, comer, chorar. Tá tudo instalado, pré-instalado. Ou você é ensinado a ter vontade de fazer xixi? A ficar com sono. Tu é ensinado a fazer isso? Não. Desde que você nasce, você já nasce com alguns programas instalados. Pois bem, peguei meu celular novo e eu quero instalar o Instagram nele, né? Aí eu vou lá e instalo o Instagram. Fui eu que instalei o Instagram e agora o celular tem um programa. No cérebro de uma criança, acontece a mesma coisa. Ela tá branquinha lá e aí a tua mãe fala, nunca mais pega esse copo aqui. A criança instalou um programa. Aquele copo é inalcançável. Não pode pegar de jeito nenhum. Nunca mais na vida ela vai fazer. Vai fazer algum mal, não vou pegar. Exatamente.
Aí vai fazer algum mal, por quê? Porque eu confio na minha mãe. A minha mãe está me dando segurança, está me alimentando, ou seja, a base... Aí a gente vem na psicologia, a base da pirâmide de Maslow, né? E a questão da sobrevivência. Então, eu tenho que estar seguro, eu tenho que pertencer a um grupo e eu tenho que me alimentar para que eu não morra. Então, eu vou confiar naquela palavra e não vou mexer. Só que tem pessoas que têm hoje 30, 40, 50, 70 anos que continuam a não mexer no copo porque não recebeu outra autorização da mãe. Filho, agora você pode mexer. Da mãe, do pai, enfim, tá? Agora você pode mexer. Ah, do 0 aos 7 anos. Não, eu comentei do 0 aos 7 anos porque é a primeira infância. É onde vários dos drives começam a ser instalados ali para você movimentar. Mas eu tenho um caso, por exemplo, de um treinamento que eu dei, foi o primeiro Ideal Woman, que eu dei só para mulheres, né? Empreendedorismo, liderança e marketing só para mulheres em Gramado. E ali, num exercício que eu estava fazendo, a menina descobriu que aos 14, ela falou assim, Jenny, eu descobri. Da onde veio? E ela começou aos prantos, ela ficou emocionada. Ela descobriu que ela nunca mais tinha falado em público, porque aos 14 anos dela, uma professora falou: "Não é para falar agora", porque ela tinha a resposta. E ela levantou a mão e ela queria falar e ela estava feliz. E a professora: "Nunca mais levanta a mão enquanto eu estiver fazendo a pergunta". Ou seja, a professora, não tinha terminado ainda a pergunta, ela já queria responder porque ela tinha estudado, ela sabia. Travou a mente da guria. Ela nunca mais foi a mesma pessoa. Porque invalidou o potencial dela. Ela entendeu, eu sei isso, mas eu não vou falar ou não vou fazer porque alguém vai brigar comigo. Eu vou ser chacoteada na frente da turma toda. Então, muitos empreendedores hoje acabam deixando de empreender ou começam a empreender e desistem no meio do caminho porque se recordam desses gatilhos. Se recordam dessas crenças que foram instaladas na cabeça deles, mas não fazem mais sentido. Entende? Tem pessoas hoje que vão construindo uma marca, vão construindo uma empresa e deixam a empresa e deixam o negócio porque param de ouvir aquilo que elas querem de verdade, que é o que faz o coração vibrar, para ficar se recordando de quando ela tinha 14 anos, a professora mandou ela calar a boca. Gente, você não tem mais 14 anos. Né? Vamos se movimentar, acordar e entender isso. E como é que funciona para tirar isso? Reprogramando. Reprogramando. Se você foi programado, você desprograma e reprograma. Agora vamos fazer uma outra analogia, tá? Que é como eu normalmente faço nas minhas consultorias, ou principalmente nos treinamentos. Se a gente quer reprogramar algo, imagina um jardim, tá? Um jardim florido, lindo, maravilhoso, e que ali no meio deles, normalmente quando tem um jardim, ou gramado, ou florido, nasce insos também, não nasce? Né? Tem aqueles matinhos lá, os insos, né? O que você vai fazer? Você vai lá e você arranca o inso. Alguns passam com cortador de grama por cima, mas muitos, os mais caprichosos, vão lá e faz o quê? Arranca o inso pela raiz. Quando arranca aquele inso pela raiz, não fica aquele buraco na terra? Fica, né? Pois é. É a mesma coisa no cérebro. Eu tô falando de uma forma bem lúdica, tá, gente? É a mesma coisa. Se você falar, eu posso fazer até um exercício ao vivo, se você quiser, que eu até comentei, vamos fazer workshop já, né? Eu já faço um exercício com todo mundo. Se vocês quiserem, né, manda comentário aí. Posso fazer? Pode, claro. Manda comentário se vocês quiserem esse exercício aí de reprogramação. A gente faz aqui agora, só que tem que ter comentário. Se não tiver comentário querendo, daí a gente não faz. Tá bom. Aí o que acontece? A gente vai lá e vê onde é que tá a programação. Ou seja, eu vi o inso, tá? É ali que tá. O que você vai fazer? Você vai arrancar ele pela raiz. Vai doer. Vai doer. E aí você decide se você quer arrancar de vez ou se, dói, mas tá bom assim. É uma decisão tua, tá? Quando você arranca, ficou aquele buraco. O que a gente faz? A gente preenche de terra nova depois, não é? Ou planta outra florzinha ali. Aí a gente faz uma reprogramação. Ou seja, a minha mãe falou, o meu pai falou, a minha professora falou, o meu primeiro namorado me traiu, o homem não presta. Pelo amor de Deus, gente. O teu primeiro namorado, azar, o dele, de não ter reconhecido a pessoa maravilhosa que você era. O azar é dele, não é teu. Não é que todos são iguais. Entende? É o mesmo fato, é o mesmo dado. Só que a tua visão é que vai definir quais serão os próximos passos da tua vida. Se você olhar para aquilo definitivamente e decidir, isso vai ser bom para mim, mesmo que seja a coisa mais horrorosa que aconteceu na tua vida, se você decidir que vai ser bom, você vai extrair oportunidades incríveis daquilo. E aí volta
Aqui depois tem o exercício, tá, gente? Aí volta lá no início, quando tu me perguntou, tá, como é que tu começou? Eu decidi olhar para aquilo que estava acontecendo na minha vida de uma forma proativa e queimar todas as pontes que me levariam para qualquer passo que eu desse para trás. Tanto que aí o corpo explica. Profundo isso, hein? Né? Aí o corpo explica. Por exemplo, a minha perninha curtinha. Minha perninha curtinha foi ótimo, né? Mas a minha perninha curtinha e a coxa é grossa. E isso tem um porquê. Análise corporal, né? Que tem até, quem quiser procurar no YouTube ali, tem o Corpo Explica, tem arquétipos, tem um monte de coisa, depois eu posso passar um monte de link pra vocês. Mas o que acontece? Eu demoro a tomar decisões, tá? Demoro. Às vezes eu sou louca, mas eu demoro, tá? Demoro a tomar algumas decisões. Demora 2 segundos. 2 segundos, exatamente. Eu analiso muito rápido, tá vendo a programação? Exato. Né? Eu analiso muito rápido as situações. Por quê? Porque quanto mais informação eu tenho, quanto mais dados eu tenho, mais múltiplas informações eu consigo conectar rápido. E isso me dá uma segurança de decidir mais rápido também. Então, quando eu decido, eu não vou com um pezinho só, experimento e depois eu levo outro. Se eu decidir que eu vou fazer, eu dou um pulo com os 2 pés. E queimei a ponte. Não tem mais volta. Ah, Jenny, nossa, que radical. Como assim não tem mais volta? Eu escolho ser assim. E por pensar dessa forma, o meu corpo vai se traduzindo dessa forma também. Como, por exemplo, outra coisa também, dentes, tá? Você pode conversar com alguma pessoa, tal, ver o formato do rosto dela, o formato da sobrancelha, os dentes, se tem dente encavalado, se tem dente separado, não sei o quê. Tudo você consegue traduzir na análise corporal como essa pessoa pensa. É incrível, né? Muito. Então, tem coisas, por exemplo, ontem eu dei uma mentoria, começamos às 8 horas, era para ser 8h30, né? Aí ela pediu para começar um pouco antes, eu falei, não, tranquilo, eu pensei, vai até umas 9h10, porque eu não tenho muito horário, assim, né? Era 11h15, eu tava lá e ela falando dos clientes dela e quem eram os clientes e eu, uou! E aí, quando eu comecei a falar aquilo que eu estava vendo e o que precisava ser feito, e ela, Jenny, eu não acredito que eu demorei tanto tempo para te encontrar. Eu falei, cara, não é me encontrar. Eu estou te falando quem você é. Porque eu estou te vendo. O que eu te peço é para que você se veja também. E é isso que eu começo a ensinar para as pessoas. Normalmente, as pessoas me chamam para fazer treinamentos de Instagram para negócios, de Facebook Marketing, de não sei o que, não sei o que. Em todos eles, eu sempre mostro para as pessoas como elas podem se conhecer melhor. Não é o Instagram, não é o Facebook, entende? É você. Onde você for, lá estará a sua riqueza. Para onde você fizer o teu coração vibrar e respeitar essa vibração, agir em prol disso, lá estará a tua riqueza. Ai, Jenny, mas é difícil. Claro que é. Sabe por que é difícil? O que tu sugere, Júnior? Por que será que é difícil para as pessoas? Hábitos. Hábitos, crenças. Crenças. Sabe por que se torna mais difícil? Porque a luta não é com o outro, é consigo mesmo. É verdade. Tome cuidado apenas com você mesmo e mais ninguém. Os seus maiores inimigos dormem dentro da tua cabeça. É verdade. Entende? A gente gosta de nos sabotar, né? Exatamente. E por que você gosta? E por que as pessoas gostam de se sabotar? Por que elas fazem isso? Eu acho que não tem a ver com a questão também do prazer imediato e de não querer correr riscos, enfrentar medos. Ficar na zona de conforto é melhor. Exatamente. Mas a gente quer coisa diferente. Exatamente. E aí nós ficamos nos vitimizando, esperando que alguém venha com uma bandeja dourada. Prontinha. Te entregar alguma coisa. E não é. Não é. E quando as pessoas descobrem que a chave esteve na minha frente todo o tempo, só que eu não parei para olhar. Porque eu estava procurando fora de mim. Tem uma frase que eu gosto muito de utilizar, enquanto toda a internet usa, pense fora da caixa, pense fora da caixa. Eu usei uma vez isso contigo e você disse para mim, como assim? Como assim? Como pensar fora da caixa? Pense dentro da caixa.
Você só estará autorizado a sair da tua caixa depois que você vasculhar todas as oportunidades que já existem dentro dela. E sabe o que que é isso? Sabe o que que é pensar dentro da caixa? Para isso se dá o nome de inovação. Que é quando você pega algum produto, serviço, alguma coisa que você faz muito bem, empacota, encapsula de uma forma nova. E isso você só vai descobrir olhando para você mesmo, não é olhando para o vizinho, é para você. É dentro de você que tá todas as chaves que você precisa para tudo aquilo que você quer. É verdade. E eu te conto um detalhe que me ocorreu isso há um tempinho atrás, acho que faz 2, 3 meses, acho que até um pouquinho mais. Eu tinha uma cliente, inclusive ela disse assim, esse presente, esse material, eu vou dar de presente para uma afilhada. Eu pensei, ó, legal, ela vai dar de presente para uma afilhada. E eu pensei, eu vou montar uma embalagem legal, diferente de tudo que eu fazia. Montei diferente a embalagem, peguei algumas peças que eu utilizava em outros materiais e fui elaborando aquilo que eu gostava, que eu achei assim, bah, isso aqui é legal, isso aqui ela vai gostar, tenho certeza, ela vai adorar. Eu não sabia do gosto dela, muito menos da afilhada, mas eu montei do jeito que eu achava que eu ia gostar e mandei. Recebi, acho que uns 3 áudios. Incrível. Enfim, ela mandou áudios que eu guardei aquilo ali como uma recordação tão boa que aquilo ali deixa bem claro isso que está dizendo, porque realmente eu coloquei eu ali, como eu gostaria de fazer, e então teve resultado. Acho que meio que vai de encontro que tu tá falando, que é realmente quando a gente se encontra, quando a gente consegue colocar a nossa essência, aquilo que a gente acredita, né, no produto, porque eu embalei, eu fiz diferente, eu fiz algo novo, inovei ali para ela, e ter esse feedback dela foi incrível, mudou a minha percepção de fazer outras coisas. E a percepção sobre você mesmo. Sobre mim, eu acho que principalmente sobre mim. Porque para ela poderia ser, ele faz para todo mundo assim, né? Mas para mim foi diferente. Exatamente. E aí o que acontece? Quando você percebe que você sendo você, você consegue fazer algo pelo outro, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Porque para você liderar um mercado, as pessoas perguntam muito, né? Como que eu ganho seguidores? Como é que eu lidero o mercado? Lidere a si mesmo. Primeiro. Entenda sobre você, entenda sobre os seus negócios e então você vai entender sobre o seu posicionamento no mundo. É isso que eu trabalho. Esse é o meu lema. Entenda sobre si, sobre os seus negócios e seu posicionamento no mundo. Então, antes de ir para as mídias, antes de fazer uma... Entenda um pouco mais sobre você. Por que você gosta disso? O que te fez abrir a empresa dessa forma? O meu ideal é o ideal de liberdade. Por que eu continuo com ele? Porque eu não quero que ninguém mais mande no meu tempo e depois diga, tchau. Não quero. Tem gente que quer. Tá tudo bem. Não tô dizendo que tá errado, entende? Tem pessoas que nasceram para trabalhar dessa forma e tá tudo bem. E tá tudo bem. Agora, eu penso diferente. E aí, o que é essa questão? Essa questão é que quem pensa dessa forma também precisa de um mapa para guiar. Precisa de alguém que já tenha feito isso. Precisa de alguém que tenha coragem de fazer isso. E é por isso que o meu objetivo maior é formar outros multiplicadores dessas ideias. Dos idealistas, que eu chamo de idealistas movem o mundo. Né? E mostrar para essas pessoas que estão querendo empreender, que tem uma ideia de negócio, que quer fazer uma embalagem diferente, que não precisa ficar com medo. Faz. Você não está sozinho. Essa é a minha maior missão. Mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas. Um empreendedor, ele se sente muito sozinho quando ele está iniciando um negócio. Ou quando ele vai ter uma ideia inovadora no negócio que já está funcionando há muitos anos. E por que ele se sente sozinho? Porque as pessoas que estão ao lado dele o amam e não querem ver ele sofrer. E é por isso que, para não ver ele sofrer, diz, Júnior, mas isso não vai dar certo. Fica do jeitinho que tá. Tá bom assim. Não é que as pessoas não gostam de você ou desacreditam daquilo que você está fazendo. As pessoas querem te proteger porque elas te amam. Só que elas não sabem que ao fazer isso, te coloca em frustração, te dá medo, te dá uma revolta. Enfim, tem uma série de sentimentos dentro disso. Então, cabe ao empreendedor, cabe à pessoa que quer desenvolver um trabalho novo, que quer começar a empreender, entender como receber essas informações.
E aí volta a importância do autoconhecimento. Estou recebendo essas informações. O que eu vou fazer com elas? Qual que vai ser a minha percepção em cima delas? E o que eu faço com isso? E lembrar que não é pela pessoa por pessoa. A pessoa não vai te falar nada de ruim, entende? Mesmo aquelas pessoas que, daqui a pouco tem muitas pessoas que na internet tem os haters, né? Aham. Amor e ódio é a mesma moeda. Entende? Tipo, a pessoa pode falar, não sei o quê, não, isso aí não é legal, não. Isso aqui. Não, a pessoa, ela te ama. Só que de um lado contrário. Exatamente. Entendeu? Porque ou ela te ama porque ela tá lá contigo, assistindo teus stories, assistindo teus posts, porque ela quer ser como você, quer estar junto como você, teve a ideia de fazer e não teve coragem, e por isso que ela vai te trazer alguma informação, entende? Eu vi quantas pessoas eu vi já no mundo da internet que eram inimigas, né, na questão de internet, e se tornarem as melhores amigas depois, porque elas compartilhavam da mesma ideia, só que não tinha acendido a luzinha, que elas só estavam comentando de uma forma diferente a mesma coisa. Então, hoje, no mundo do empreendedorismo ideal, que eu digo, de inteligência colaborativa, de inteligência empreendedora de uma forma cooperativa, nesse mundo, se eu tenho um podcast também, você é meu principal aliado, não é meu concorrente. Entendeu? Por quê? Porque nós temos exatamente a ideia de fazer a mesma coisa, de levar informação a quem precisa, de uma forma gratuita e escalável na internet. Então, eu te ajudo, você me ajuda. Nós temos o mesmo negócio, só que nós temos o mesmo negócio, trabalhamos de formas distintas, mas o ideal é o mesmo. Então, idealistas movem o mundo. E, infelizmente, nem todo mundo entende isso. As pessoas entendem que se alguém abrir um outro podcast, por exemplo, vai concorrer diretamente. E não é isso. E não é isso. Ainda eu tenho muita esperança que as pessoas vão começar a entender cada vez mais isso. E eu acredito que a pandemia, por exemplo, ajudou muito as pessoas a entenderem sobre isso. Tanto que no mercado digital, olha quanto que foi atualizado e quanto avançou. Né? As pessoas se obrigaram a entrar no marketing digital, se obrigaram a fazer diferente, se obrigaram a inovar, a olhar para dentro da caixinha própria. Quantas empresas não faziam delivery e passaram a fazer delivery e outras tantas que fecharam o negócio local para ficar apenas no delivery, na questão de gastronomia, por exemplo. Então, você tem que estar preparado a todo momento. Mas tem que estar. Cara, vive. Experimenta. Entendeu? Experimenta. Vê qual é. Por exemplo, vamos lá. Eu fui professora de química, depois trabalhei com eventos, aí fui trabalhar em banco, do banco eu fui para loja e hoje eu sou empreendedora. De professora de química para empreendedora. Tipo, que misturança é essa? Que misturança é essa? No fundo, tudo era a mesma coisa. Eu estava ensinando, eu estava aprendendo e ensinando todo o tempo. E as mentorias ali que tu comentaste, tu presta tanto a mentoria, consultoria, treinamento, tu realiza palestras. O foco sempre é o autoconhecimento ou tem, digamos, vários módulos, vários ganchos que dá para puxar para dentro desse teu universo. O que tu presta hoje? O que tu faz? Tu tem um projeto ativo hoje? Sim, tenho sim. Hoje, a Ideal 42, que é a minha empresa, né? ideal42.com.br. É uma agência? É uma... Como é que tu define? Como é que tu define a tua empresa? Eu defino como uma grande conquistadora de ideais. Exatamente, conquistadora de ideais. Eu não sou agência de marketing. Eu não sou agência de marketing. Eu não sou. Marca bem isso. Com todo respeito, mas Sim. agenciar o marketing é uma das atividades que podem ser desenvolvidas na Ideal 42. O que eu faço? É justamente isso. Júnior, vamos trabalhar junto? Vamos. Qual é o seu ideal? Aí você vai falar, Jenny, eu quero comprar esse prédio inteiro, botar todos os podcasts do Rio Grande do Sul aqui dentro e papapá. Esse é o teu ideal. Perfeito. Você, então... Vamos começar um programa de entender sobre si, ou seja, eu vou fazer todo um live in business coaching contigo, entender exatamente quem é você, para que você possa se entender. E no momento que a gente começa a caminhada do projeto, é o que eu digo, vamos fazer um projeto? Qual que é o projeto? O projeto eu passo pelas três grandes etapas. Entenda sobre si, entenda sobre os seus negócios e então se posicione no mundo. Essas três grandes etapas, tá?
Por que precisa entender sobre si? Porque você vai ter que aguentar firme para conquistar aquilo que você quer. Porque requer estratégia, requer comprometimento, requer disciplina, requer determinação e muita gente desiste no caminho. Entendeu? Por isso que eu preciso entender sobre si, para saber se vai valer a pena eu comprometer o meu tempo contigo. E aí é onde começa aquela frase, mas a Jenny é cara, né? Sou. Por quê? É o meu tempo, é a minha vida e o meu ideal lá atrás, que é preservar o meu tempo e fazer as minhas escolhas, eu tenho que ver se você vale a pena o meu maior investimento, que é a minha vida. Não é dinheiro, é a minha vida. Eu vou estar entregando para você em troca de você conquistar aquilo que você quer. Aí, por isso, que começaram a surgir os treinamentos. Nem todo mundo estava disponível a se comprometer com aquilo que eles mesmos queriam. Eu tenho alguns depoimentos, inclusive, que as pessoas falam, cara, a Jenny acredita mais em mim do que eu mesmo. Entendeu? Então, tu tem, né? Exato, a gente tem um amigo em comum que acredita muito mais do que si próprio. E aí, o que acontece com isso? Acontece que é a minha vida. Então, eu tenho que investir muito bem em minha vida. E como que eu invisto? Pois bem, as pessoas podem, talvez, muitas delas não consigam comprar um projeto inteiro comigo, mas elas conseguem assistir um treinamento. E os meus treinamentos têm 10 horas. Vai das 9 da manhã às 19 horas, porque eu sei que pegar 2, 3, 4 dias teus pode comprometer no teu trabalho, pode comprometer na tua vida, mas eu sei que um dia muito bem trabalhado, eu sou capaz de destruir todas as programações que estão lá, estão te impedindo de fazer o que você quer, e você sair um curioso e sair você entrar um curioso e sair um multiprofissional. Eu sei que eu posso fazer isso. Aí resta você pagar para ver. Isso aí. Entendeu? É assim que eu trabalho. Isso tem acesso aonde? Como é que faz para ter esse acesso? Isso. Hoje, liberado, eu tenho 3 produtos que estão no site da Ideal 42, que é o Antes da Mídia, que vai acontecer de forma presencial e possivelmente online também, que é um treinamento do dia 4 de novembro na cidade de Gramado, que começa às 9 e vai até às 19. E por que ele tem o nome Antes da Mídia? Que eu quero mostrar justamente para as pessoas que antes de fazer um primeiro post, mídia publicitária, seja post no Instagram, seja no Facebook, seja colocar uma matéria, um anúncio no jornal, existe uma caminhada muito longa e que as pessoas não sabem como que é essa caminhada. É a caminhada de entender quem é você, a caminhada de entender quais são as cores da tua marca, quais são os seus arquétipos, o que você vai vender de verdade. Você vai vender um copo d'água? Você vai matar minha sede ou você vai contar a história que essa água aqui é o elixir da juventude? Cada uma tem um valor. Qual que você vai? Como que você vai posicionar essa marca para mim? Ou você vai tirar uma foto, a foto do copo e vai postar lá como quem não quer nada? Por que as pessoas que têm o mesmo produto, umas vendem muito, outras não vendem tanto? Então, isso tudo vem antes da mídia. Tem muita coisa que vem. E o que vem antes da mídia é a conexão que você não faz e não sabe fazer com as coisas que você tem ao seu dispor, à sua disposição, com as pessoas que estão à sua disposição, com seus produtos, com seus fornecedores, com seus parceiros, com a tua comunidade. São conexões valiosíssimas que quem sabe fazer está ganhando o mercado cada vez mais. É isso que eu quero mostrar. E esse é o evento que acontece no dia 4 de novembro, no Antes da Mídia. Aí eu tenho outros 2 materiais, que é o Caos, né? Provoque o Caos. Coragem para agir, organizado para o sucesso. É um combo de materiais, desde Canvas Business Model, como análise SWOT, funil de vendas, funil pirata, enfim, é um compilado das principais ferramentas que eu utilizo nas consultorias. Ele está à venda em forma de e-book também dentro do site da Ideal 42. E eu tenho um que eu disponibilizei gratuito, tá? Tá lá gratuito agora, que é o cliente ideal. São as 42 perguntas que distanciam você do teu cliente ideal. Você responde essas perguntas, você vai ver exatamente o que você não está fazendo para conquistar quem ele é. Oh, que legal, gratuito. Gratuito. E tá dentro do site. Tá dentro do site da Ideal 42. É só chegar lá, clicar, baixar, tá tudo certinho. O endereço do site é? Ideal 42, Ideal 42, né? O numeral.
idealmedical.com.br. Bem facilzinho. Bem fácil, bem fácil. É um treinamento que tu vai fazer no dia 4 de novembro? Isso, no dia 4 de novembro é um treinamento presencial no Hotel Lagueto Siena Gramado, que começa das 9 e vai até às 19 horas. Então tem uma expectativa de público, tudo muito bem organizado. Eu tenho o Biolaboratório como grande parceiro, né, para ver essa questão protocolos sanitários, etc. Então eles são meus parceiros já. Vai ter show no final do treinamento, vai ter um gaiteiro tocando, vai ser a coisa mais linda do mundo. É mesmo. Porque um evento da Ideal 42 não é um treinamentinho, não é qualquer coisa. Não é uma salinha de aula que você entra, né? Não, você já chega lá, você já ganha um choque de realidade. Já vem com um soco no estômago logo na chegada, come muito bem, porque os coffee breaks são muito bem elaborados. E ao final do evento tem uma surpresa bem legal. Tem essas informações dentro do site ali? Sim, tem dentro do site também, que é o antes da mídia. Logo que você abre o site, já vai aparecer ali. Primeiro a gente soma, depois multiplica, que é o slogan da Ideal 42. E o primeiro botão ali em cima tá bem... Eu fiz em forma de game, assim, tá bem legal. Tá bem legal. Isso foi inspirado no filho? Sim. Foi? Como passa rápido o nosso tempo, né? Passa. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, enquanto a nossa convidada pode tomar uma aguinha, porque fala, né? E a gente tem que aproveitar, tem que deixar ela falar, tem que deixar. Quero agradecer aos nossos apoiadores, Café Ananias, Ponto do Pastel, Dom Zé Alimentos. Jenny, tu acredita que então a gente precisa realmente se conhecer, entender quem é a gente, para também depois se posicionar ao mercado. Exatamente. Como tu conseguiu identificar dentro da tua essência, né, essa transformação, e tu chega a um ponto que tu tá sempre em novas descobertas. A gente nunca para. Tu consegue identificar isso de que maneira? Isso aqui acontece por causa disso ou por causa daquilo? São por causa de outras pessoas que tu consegue se conhecer melhor? Ou é por causa mesmo o trabalho em si? Como é que funciona essa descoberta? Como é que tu consegue identificar essa descoberta em você? Eu questiono isso para a gente conseguir entender que a gente não estudou, a gente não sabe como é que funciona. Será que isso é uma crença? Como é que eu consigo identificar isso, que isso está me limitando ou não, né, em certas coisas? Posso fazer um exercício breve? Pode. Posso? Então tá. Galera, todo mundo que está assistindo aí, todo mundo que está presente aqui na sala também, sabe como é que eu descubro? É bem simples. Eu peço licença para minha mente. Tá tendo aqui, ó. Licença, mente. Porque agora eu vou ouvir aqui. E aí eu só coloco a mão no peito e fico em silêncio por alguns minutos, ou o tempo que for necessário. A paz acontece nesse momento. E nesse momento, quando você está no momento presente da tua existência, você é capaz de ouvir, ver e sentir coisas que essa realidade de agora não estão te mostrando. E aí você pede uma orientação para você mesmo, para o teu coração. Porque você sabia que o nosso coração é o primeiro órgão formado no ser humano? Quando a mulher engravida, o primeiro órgão formado é o coração. Ele tem mais de 40 mil neurites. Sabe o que é um neurites? Ele tem uma energia maior que o cérebro na questão de neurônios. Sabe qual a diferença básica entre o cérebro e o coração? O cérebro, ele arquiva experiências que você já viveu. O coração te mostra experiências que são suas e que serão vividas. Parece meio louco, né? Mas isso tem base científica, que é a nova ciência / espiritualidade. E não tem nem nome ainda desses estudos. Mas eles existem. O cérebro, o coração e o intestino são os três órgãos que possuem neurônios, neurites. E aí o que acontece? O teu coração sabe quem é você e o que você precisa fazer. A diferença é que você não escuta ele no dia a dia. Então agora você me pergunta, Jenny, como é que você sabe?
Eu escuto o que faz meu coração vibrar. E ali eu vou. Quer um exemplo básico? Recentemente, no dia... Eu sou bem precisa com datas, tá, gente? No dia 29 de setembro, eu fiz uma reunião que eu demiti um dos clientes que eu estava trabalhando. Um projeto lindo. Só que não estava me dando mais resultado porque ele já estava comendo parte da minha vida. E eu olhei para a menina e eu falei, olha, a partir de hoje, agradeço, mas eu não quero mais trabalhar com vocês. E dei um pulo no escuro, literalmente. Quem é que hoje demite clientes, gente? É difícil, né? É muito difícil, é muito difícil. Só que eu fiz isso. Eu pedi e é muito louco, porque você sente o teu coração. Se você está fazendo alguma coisa que você não deve fazer, ou não deve caminhar mais, não deve mais investir seu tempo, depois que você começa a trabalhar e sentir o teu coração todos os dias, o teu coração aperta se você está fazendo errado, parece que está te sufocando, o teu peito parece que está se sufocando. E aí, quer outro detalhe? Tem um livro chamado do Paulo Coelho, O Alquimista. E uma das falas do protagonista da história, lá ele diz que o universo, ou os ventos do deserto, né, falam comigo quando eu estou fazendo alguma coisa que não seria para ele fazer. E eu pedi para o meu coração me avisar, me apertando no peito, que isso tinha acontecido. Que não seria mais para fazer aquilo. E eu me tremia, porque isso acontecia comigo, mas eu não tinha uma noção de como eu conseguiria me expressar. E certa vez aconteceu um episódio e eu falei para uma amiga minha, eu gravei um áudio para uma amiga minha, eu falei, tô sentindo assim, tô sentindo assado, eu não consigo, parece que eu não consigo respirar, é alguma coisa, não é para eu fazer isso, sabe? Chega, tal. E de noite eu li o livro. E lá estava escrito exatamente o que eu senti. Eu gravei, tenho gravado no WhatsApp e mandei para minha amiga. Olha aqui, é sinal do universo. E eu falo, olha, é sinal do universo, que isso está acontecendo. Então, quem me ouve falar agora vai dizer, meu Deus do céu, ela é muito louca. Mas experimenta, antes de me chamar de louca. Experimenta ouvir o que diz a voz do teu coração. Quem é religioso, na questão de cristianismo, catolicismo, etc., vai saber que é Deus, é Jesus falando. Quem é da filosofia budista vai se conectar de alguma forma. Independente, a gente não está falando de religião, não está falando de espíritos, a gente está falando de energia. O nosso coração, ele chega numa energia que a gente não consegue ver, mas a gente sente. Dê ouvidos ou preste atenção naquilo que faz o teu coração vibrar de verdade. Ali está todas as tuas riquezas. O teu cérebro só registra coisas que você já viveu. O teu coração está aberto e te implorando para que você viva aquilo que é teu. Viu a diferença? É por isso que eu sei. E é por isso que eu sabia que tinha que ser hoje para eu conversar contigo. Não era outro dia. Exato. Por algum motivo de nós, todos nós que estamos aqui, ou por algum motivo de alguém que está nos assistindo nesse momento. Eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo. Eu não sei quantas pessoas esses vídeos vão impactar. Mas eu sei que pelo menos uma precisava escutar o que a gente está falando aqui agora. E essa pessoa, nesse exato momento... Ai, desculpa, me emociono. Tá se emocionando. Uhum. Porque tá mudando a vida dela. Ela tá tomando uma decisão agora. E eu sei disso. Tu se emociona fácil como agora? É que eu sinto. Aí eu me emociono. Eu tento segurar, mas é que às vezes não dá. Eu sei que é mais forte que eu, sabe? É muito louco isso. E não é só a Jenny, não é isso, não é a Jenny, entende? É que quando você se permite entender que você não está aqui por acaso, você tem algo muito maior para fazer. Nós somos uma geração que estamos mudando o pensamento na humanidade inteira. Os filhos das mulheres empreendedoras de hoje não têm o mesmo pensamento de antes. Nós estamos vendo isso, a questão de tecnologia, a questão como é que as pessoas têm tanta facilidade, os jovens estão tendo tanta facilidades, porque a nossa geração está criando pessoas mais humanas. Entende? Então, é isso. E aí, quando você vê isso tudo é entender sobre si. Se você olhar agora na palma da tua mão, você é único.
E esse é o teu maior poder. Você é único. Não tem ninguém igual a você. Poderão haver outras pessoas que façam as mesmas coisas que você faz. Mas igual a você, só tem você. Usa isso ao teu favor para mudar o teu mundo e o mundo das pessoas ao teu redor. Esse é o diferencial. É ser você. Exatamente. É assim que você se posiciona no mundo. Cada um tem um DNA. E por que a gente quer ser igual ao fulano? Exatamente. Exatamente isso. E, com relação a DNA, para você ter uma ideia, tem uns estudos chamados de epigenética. E na epigenética você pode mudar o seu DNA. Aí é outro podcast. Aí a gente vai voar. Aí a gente vai voar. Mas se vocês quiserem, depois eu mando o link também desses estudos que comprovam isso. Não, tu vai voltar aqui. Volto quantas vezes for. Se a galera quiser, eu volto. É só pedir. Então a gente pode assim, ó. E aí você me pergunta, tipo, Jenny, tá, mas são por módulos, são fatias? Eu entendo sobre si. Beleza, entendemos sobre si. Você entendeu sobre você. Ok. Aí vem assim, ó. Quer ver um exercício? Vamos fazer um exercício rápido, tá? Pega uma folha de ofício agora. Nessa folha de ofício, você vai desenhar um círculo. E dentro desse círculo, você vai escrever ali dentro tudo que tu ama fazer. Escreve ali. Tudo que tu ama fazer, você escreve nesse círculo. Depois você faz outro círculo, fazendo uma intersecção. Lembra lá na 4ª série, gente, os conjuntos de intersecção? Então faz uma intersecção ali e escreve tudo que você faz muito bem. Que pode ser aquilo que você ama fazer ou não. Tudo que você faz muito bem. Depois você vai fazer um outro círculo e vai perguntar: o que o mundo precisa hoje? E escreve. O que o mundo está precisando hoje? No 4º círculo, e aí você está fazendo intersecção entre todos eles, se lembra, tá? No 4º círculo, tu vai colocar: como o mundo pode me remunerar para isso? Vamos lá? Eu vou dar um exemplo prático meu, tá? O que eu amo fazer? Falar. Eu amo ensinar, eu amo falar. O que eu faço muito bem? Eu consigo ensinar as pessoas muito bem, eu tenho uma boa didática. O que o mundo está precisando? Aprender mais. Como que o mundo me remunera para isso? O mundo paga para que eu fale e eu ensine o que ele quer aprender. Descobri um dos meus ideais. Entendeu? Perfeito. Eu vou fazer e espero que o pessoal também de casa, o pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo no Spotify também faça esse exercício para conseguir identificar, né? Exatamente. Um dos ideais. Um dos ideais. E o bacana dessa intersecção é que quando você vai, você vê o que você ama com aquilo que o mundo precisa, você vai descobrindo pontos em comum. E são esses pontos que você vai entendendo sobre o teu negócio. E aí depois para se posicionar em 2 toques. É mais rápido. É muito mais rápido. Não tem mistério se posicionar. Quando você está convicto de quem você é e o que você faz muito bem, o mundo vai te remunerar. Existem pessoas ali fora querendo o que você tem para entregar e você tá aí escondido do mundo que te espera. É verdade. Como tu interpreta a música? Quando tu fala de coração, de se emocionar, de sentir, existem estudos que falam sobre a melodia da música. Pode ver, existe uma fórmula e tem músicas que realmente fazem a nossa conexão. Nós temos aqui um grande amigo nosso parceiro, nosso consultor, que inclusive ele está olhando para mim, que ele se conecta também muito bem com a música. Ele é um artista. Exato. E tu pôde perceber hoje na chegada. Adorei, inclusive. Já estava pronta para fazer um palco lá fora. A música, então, para ele, que eu pude perceber, existem também várias vibrações, né? No teu entendimento, como é que tu consegue associar a música? Como tu falou ali, que vai ter o evento no dia 4 de novembro e vai ter um show. Ali eu já também consigo entender que tem uma vibração boa ali. Como é que tu
tu encara, como é que tu vê essa realidade da música com o ser humano? Existem estudos que falam da vibração, porque quando a gente ouve uma música muito contagiante, muda a nossa vibração. Exato. E como tu tá falando muito de vibrar, né? Queria que tu comentasse o que tu entende sobre esse ponto, né? Claro, claro. E aí a gente pode falar sobre, desde a da questão do cérebro, desde a questão energética, a gente pode falar de vários sentidos. Mas eu vou colocar simplesmente assim, a gente estava falando da vibração do coração, certo? Uhum. Tum, 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 tum. Ou seja, a vibração do coração já é uma grande melodia. E ela tem uma frequência, na questão dos hertz, ela tem essa frequência. Qualquer coisa na vibração do coração para cima te anima, te faz ficar mais feliz. Mas daí a gente está falando de níveis energéticos e que impactam diretamente os nossos níveis neurológicos. Nós temos 7 níveis neurológicos. Cada nível neurológico vai impactar diretamente a um tipo de sentimento. Então, se você ouve qualquer música, qualquer melodia que vai para baixo daquilo que está batendo no teu coração, automaticamente ela vai te acalmar. Ela vai diminuir o teu... Por que a gente escuta músicas mais lentas, mais calmas, quando a gente quer relaxar? Porque a gente quer diminuir o nosso ritmo cardíaco, para a gente deixar de colocar tanto estresse, tanta coisa. A gente vai diminuindo, vai oxigenando mais, vai entrando numa frequência de calma. Até aqui no tom de voz também. Se eu começar a falar com vocês um outro tom de voz, de repente, a gente começa um love songs. É bem isso. Entendeu? Tipo assim, ó, dependendo de como a gente tá falando, é igual nos treinamentos. Vou dar treinamento. A nossa voz, a vibração da nossa voz, ela indica também a elevação ou não da energia. Se eu começar a falar, vou voltar, né? Se eu começar a falar de uma forma mais calma, né? Agora a gente está no final de noite, a energia mais tranquila. É exatamente essa questão. Aí quando a gente vê assim, como que eu vejo a música? A música, ela impacta diretamente na nossa vibração. Por quê? Porque o nosso corpo é feito de 70% de água. Bota uma água agora, bota um heavy metal aqui do lado desse copo aqui, vê o que acontece com a água. Ela começa a picar. Entendeu? Acontece isso com a gente também, só que a gente não está vendo e não está sentindo diretamente, porque acontece a nível microscópico dentro das células, entendeu? Agora, o que acontece também na questão, como que você vê a música? Ah, é um artista, coração, tá tudo interligado. Tudo é arte. Nós temos o acesso direto às ideias, podemos realizá-la, e isso é arte. E se você for no meu Instagram hoje, você vai ver um post lá dizendo: eu não trabalho, eu faço arte. E arte custa caro. Entendeu? A forma que você consegue captar as ideias do campo da consciência e realizá-las, ela é um empreendedorismo. E empreendedorismo é uma arte. Você pintar, você tocar uma música, você palestrar, você conversar com as pessoas, é arte. Somente os artistas têm a sensibilidade de traduzir o que está invisível. Por isso que todo artista é chamado de louco. Porque só ele enxerga o que a maioria não está enxergando. E o empreendedor é um grande artista. Ele enxerga o que os outros não enxergam. Por isso que antes as pessoas falavam: mas é músico, isso não dá dinheiro, né? Vai trabalhar de verdade. Porque nem todo mundo tem a sensibilidade de entender o que a música está trabalhando. Nem todo mundo tem a sensibilidade de olhar uma tela e entender todas as informações que estão contidas nela. Um artista, quando ele faz uma tela, um músico, quando cria uma música, ele está traduzindo o sentimento das pessoas em palavras ou em uma forma gráfica. Isso é arte. Traduzir os anseios da humanidade em algo realizável. A maior aspiração de um ser humano é realizar alguma coisa. E todos nós podemos realizar alguma coisa. Todos nós podemos conquistar os nossos ideais. Só que para isso, você precisa ouvir você mesmo e a tua essência. Então, quer ouvir uma música boa hoje? Ouve o teu coração.
e faça aquilo que faz ele vibrar de verdade. E tempo não é dinheiro, tempo é vida. Quanto mais vida você tem, mais dinheiro vem atrás de você. E tudo o que você quer é atraído por você. Você não vai atrás das coisas. As coisas são atraídas por você. E sabe por que elas são atraídas? Porque o maior ímã do corpo humano é o coração. Quanto mais ele vibrar, mais longe energeticamente ele vai. É verdade. E aí, se começa esse papo, eu vou a noite toda. Muito bem, estamos chegando na reta final. Eu queria ficar aqui até amanhã conversando, porque realmente são coisas que abrem a nossa mente, né? E se não abriu a de quem estava do outro lado, porque está muito fechada. Mas quero agradecer muito, Jenny, por ter trazido para nós grandes informações, né? Falar um pouquinho da tua história, falar um pouquinho do teu trabalho, o que tu faz, como tu faz vibrar o teu coração e como tu faz com que os demais também tenham seus vibrações, seus corações vibrados, né? E em relação ao autoconhecimento, também é de grande valia para que as pessoas realmente possam se conhecer mais, né? Não chegar numa certa idade e perceber que não viveu. Né? Exatamente. Às vezes chegar ali com 50, 60, 70 anos, eu queria ter feito isso. E não fez por vergonha, por medo, por timidez, por o que os outros vão pensar, e tu não viveu. E tem muita gente que realmente o mundo precisa aprender, né? E a gente não tá... a gente precisa de pessoas assim, realmente, para tocar na ferida, dizer, opa, vai e faz, né? Sair dessa zona de conforto. Então, tenho certeza que esse episódio foi muito vibrante. Inclusive, teve gente que se emocionou. Um deles fui eu. Tentei disfarçar o máximo possível. E quero agradecer mais uma vez. E as portas sempre abertas. Obrigada. Quero que tu deixasse aí as tuas considerações finais. Pode falar aí um pouquinho aí... reforçar aí o convite, né, para as pessoas também acessarem qual é o teu Instagram. A gente tem ali o site, né? A gente também pode colocar ali embaixo na descrição os links ali para o pessoal acessar mais fácil também. Certo, perfeito, perfeito. Eu quero agradecer muito, Júnior. Você sabe que a nossa conexão também não foi ao acaso. Exato. Né? A gente já se conhece há algum tempo aí. Eu sei que não é ao acaso. E eu sei que daqui também não será o acaso. Daqui a pouco a gente vai estar sentado dizendo, lembra aquele podcast lá? Pá, aconteceu isso. Eu sei de tudo isso também. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, a todo o pessoal presente aqui. Quero agradecer porque realmente eu estou muito feliz. Estou muito feliz mesmo. Estou vivendo uma nova etapa na minha vida. E quero dizer para você que eu estou aqui e não é por acaso. Eu estou aqui porque eu respeito a vibração do meu coração e eu quero te ensinar a fazer a mesma coisa. E posso? Pode. E se tiver alguém agora que está te impedindo de conquistar tudo aquilo que você quer, tem alguém ou algumas pessoas dizendo que não vai dar certo, acredita em você e foda-se quem não acredita. Eu sou Jenny Hung, a idealista, e não estou aqui por acaso, porque primeiro a gente soma, depois multiplica. Perfeito. Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado a todos que estão no YouTube, no Facebook e também para você que está no Spotify. Amanhã é nosso episódio de número 27, completando 3 meses. Obrigado a todos que nos acompanharam. Até mais. Tchau.